Mecanismo de remoção de células matrizes ativas. Existe um mecanismo de excreção das células matrizes ativas que reproduzem as células tumorais transformadas através do incremento da filtração biliar. Se nota uma forma isomorfa. O fenômeno do isoformismo acontece quando uma célula é separada das estruturas naturais de secreção. No intestino e em outros órgãos, existe um sistema de secreção biliar e o líquido presente neste invólucro biliar não se fixa e é removido de maneira eficaz. Quando a bile é expelida em grandes quantidades, subentra um elemento de fraqueza. Este é um elemento passivo e relacionado às funções principais do organismo. Existe um processo otimista de secreção da bile para o organismo. Quando ocorre um aumento, causando fraqueza, devemos procurar atenuar os efeitos colaterais. O que realmente é relevante é o processo objetivo. É oportuno diminuir os efeitos colaterais de como nos sentimos, pois o que importa é resolver o problema na realidade, corrigindo exatamente a sua eficácia. É necessário resolver os problemas reais e saber diagnosticar com precisão qual é a resolução, sem condicionamentos. Por este motivo, devemos entender que existe um centro informativo do homem. Eu relaciono as informações que correspondem às noções celulares deste centro com as informações provenientes do micro e do macroambiente. Esta é uma das posições para entender o conceito de Kundalini. Em cada célula acontecem microprocessos que são determinados pela estrutura de funcionamento da mesma célula e existe uma interação com o ambiente externo, incluindo segmentos da própria célula. No final, se chega a um espaço onde não existe nada, vazio, infinitas interações indeterminadas na estática, porque se dividirmos uma célula em 1 milhão de elementos, cada elemento interagirá com o inteiro ambiente externo, e por sua vez, cada um pode ser dividido em 1 milhão de elementos, e aqui começa a percepção do vazio iluminado. Temos que notar que existe a cor branca e aparece o conceito de uma fonte. O conceito de Kundalini é traduzido como que vem da luz, em uma antiga tradução árabe, enquanto na leitura indiana, Kundalini quer dizer energia, uma característica de potência. A minha explicação de tais definições se refere a tempos remotos, originários do Egito. No centro de informação do homem, há uma das projeções da consciência humana que se chama Kundalini. Existem outras projeções que podem ser definidas e relacionadas a nomes conhecidos ou novos, conhecendo as leis da consciência. Ou seja, é o movimento do pensamento consciente direcionado ao próprio pensamento. Se considerarmos que esta é a fonte de tudo, fica claro que a fonte, incluindo processos tumorais, é determinada pela frequência da luz. É preciso compreender que no fundo da frequência luminosa branca se regeneram as outras estruturas. A energia do branco é necessário que transpareça a estrutura da consciência do branco. A consciência do branco e a energia do branco são duas estruturas informativas diferentes. São formas informativas diferentes. Me demoro sobre a consciência do branco, pois no branco tudo é visível. Se examinarmos o corpo através da estrutura da cor branca, poderemos notar que qualquer mudança de informação no organismo será de outra cor. Eu estou fornecendo a estrutura para o diagnóstico primário,
de autodiagnose. Processos de tipo rápido, tumorais, necessitam de um diagnóstico constante. Antes de dormir, concentrem a atenção no lobo da orelha direita e se sintonizem no sistema de percepção da cor branca. Qualquer desvio do branco durante o sono, sem um maior desgaste de energia ou distúrbio do sono, pode resultar como um controle do estado de saúde. O próprio controle já é a solução do problema. É o reconhecimento da manifestação de novas células emergentes e a prevenção de uma recaída. Um outro aspecto importante: a informação negativa nunca deve comparecer no pensamento. A informação sobre a estrutura celular que não corresponda ao atual estado de saúde do corpo não deve se mostrar de maneira alguma, nem como dados ou notícias. Ou seja, se falarmos de como remover estruturas tumorais dos tecidos, temos que pensar em como abrir todos os canais informativos. E para tal existe a perspectiva do céu. O homem percebe a partir dos ombros e para cima, ao redor da cabeça. O ser humano reage ao contorno de cor azul do alto em direção ao céu. Esta é a abertura do canal de informação, no qual o céu é percebido como uma das saídas das informações referentes às células que saem da cabeça. Essa saída deve ser controlada. Existe uma trajetória do deslocamento das células no processo intelectual, onde as células que se cruzam geram um segmento de matriz secundário. Ocorre um atraso dos eventos das formas matriciais. As células que saem não devem se cruzar e não devem formar sombras luminosas. Por isso, existe a necessidade de controlar os impulsos luminosos. Quando observamos este processo, se revela um quadro interessante. O importante é que não se cruzem. Então, devemos organizar pequenos sistemas paralelos de contorno. É preciso dar para cada célula o seu próprio contorno separado. Vamos imaginar o contorno colocado ao redor da cabeça, pequenos círculos, ou seja, cilindros. Cada célula deve ser removida através do seu próprio cilindro, prestando muita atenção para que os cilindros não se cruzem. Quando nós aproximarmos da matéria, este é o modelo do cérebro, quando trabalhamos com estruturas externas infinitas. O cérebro trabalha exatamente desta maneira, utilizando sinais que não se cruzam. Compreender essa estrutura acelera consideravelmente e qualitativamente o processo do pensamento. Assim, o processo reprodutivo de células tumorais não tem o tempo necessário para ser introduzido na informação do nosso organismo. Ou seja, a simples compreensão já é uma proteção. Com este princípio, podemos nos proteger de qualquer evento negativo. O nosso organismo começa a responder mais rapidamente às informações externas do que aquelas tumorais. O tumor é um tipo de força funcional. Vocês devem prevalecer. Vocês devem ter um mecanismo para prevalecer. Aplicando a minha estrutura de pilotagem, vocês fazem a escolha de qual método utilizar. Eu proponho versões simplificadas. Este é um dos pontos de vista. Este ponto de vista permitiu que pessoas fossem completamente curadas do câncer depois da minha intervenção, ou depois de ter me procurado, mesmo que à distância, contatando-me mentalmente, apesar do estado avançado e do processo de metástase. Vocês devem escolher um ponto de vista neste momento. Procurem usar qualquer método entre métodos poucos conhecidos, mas que possuam estruturas positivas. Como usá-lo? O sistema de pilotagem está à frente de vocês. Os próprios pensamentos estão com vocês. Eu estou falando do sistema de espaço mental, de como este se encontra com a realidade e onde pode ser usado para a pilotagem. Qual é a diferença entre imaginando e pilotagem? Isto pode ser compreendido.